Quero te apresentar uma maternidade que não é cor-de-rosa, nem romântica, muito menos apática. O primeiro setênio de uma mãe é um grande marco no nosso desenvolvimento. Um portal iniciático e espiritual poderosíssimo, onde você não doa amor, você transborda. Inspira por saber se respeitar. Liberta por te colocar em conexão profunda com o seu verdadeiro eu. O seu eu sou, que te guia no caminho e na jornada da maternidade para a vida. Olá, sejam muito bem-vindas nessa nova temporada do Da Maternidade para a Vida. E a gente vai começar a falar muito sobre como é esse processo de despertar e empoderamento que pode acontecer na maternidade. E para isso, eu quis trazer para vocês mulheres, né, que me inspiraram ou que passaram por essa jornada de transformação também, para que a gente possa ver, entender, perceber que essa jornada ela é muito individual, mas ela é possível. Não é algo que você encontra numa prateleira de mercado, não está empacotado, você precisa fazer esse caminho. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, que é a Fabiola Carvalho, carinhosamente chamada de Fábio. Ela foi uma luz muito grande no meu caminho, na minha jornada de transformação e maternidade. E, bom, de transformação como mulher, né? Não. E, e eu tenho muita honra de ter você aqui hoje, Paty. Muito obrigada por ter topado participar e disponibilizado o teu tempo para estar aqui com a gente hoje. Ana, querida, o prazer é meu, uma honra minha. A gente está juntas mais uma vez nessa jornada de aprendizados e trocas e partilhas entre nós, mães e mulheres. Muito obrigada pelo convite. Bem feliz a gente passar esse tempo juntas, nessa troca sobre esses temas que tanto me tocam também. Feliz de estar aqui no seu projeto, querida. Obrigada mesmo. Obrigada. Bom, para quem já me acompanha aqui, sabe que eu sempre falo que para mim, maternar de forma consciente foi uma grande transformação, um grande processo iniciático. Mas eu venho de um lugar em que eu era uma mulher totalmente quebrada com o feminino, inconsciente, né, dessa força interna. E foi muito maternar que me colocou em contato muito direto com esse feminino que recebe, que espera, que intui, com toda essa força. E muitas vezes eu me pergunto como é, né, esse processo, essa jornada de maternar, quando a mulher já está empoderada de si, quando ela já tem essa força interna, essa conexão interna bem estabelecidas. E aí, Fábio, eu queria te perguntar como é que, né, não precisa entrar em detalhes, assim, mas como é que foi para você, que já vinha de uma jornada espiritual muito profunda, né, que já vinha de um transformar, de um evoluir muito grande, como que foi para você, maternar? Você também viveu isso de uma forma, como um portal, ou não? Pode compartilhar com a gente um pouquinho? Claro, querida. É interessante, né, essa sua pergunta, porque sim, quando eu fui mãe de Júlia há quase 12 anos, né, minha mais velha, sou mãe de Júlia e Estela, Júlia vai fazer 12 esse ano, e Estela está pertinho aí dos 8, né, então estou encerrando aí esse primeiro setênio tão importante. Mas quando eu fui mãe de Júlia há quase 12 anos, eu sim, né, já estava aí há talvez uns 15 anos trilhando esse caminho de desenvolvimento interno, autoconhecimento, a busca pela espiritualidade, os estudos, os conhecimentos, né, de várias formas. Mas essa é uma história que eu conto sobre mim, não necessariamente eu acho que é uma verdade absoluta, mas para mim foi assim. Com todos os estudos que eu já tinha feito até então, com todos os caminhos, viagens, peregrinações, professores, nada, nada, nada se compara espiritualmente ao que foi viver a maternidade. Espiritualmente falando, como desenvolvimento interno, como caminho de expansão de consciência, foi e ainda é, um grande portal espiritual na minha vida. Eu não tenho dúvida nenhuma
que as minhas duas filhas são duas grandes mestras espirituais no meu caminho. Eu aprendo muito com elas, talvez muito mais do que eu já aprendi com qualquer outro professor na vida. Sem desmerecer os professores maravilhosos que eu tive, mas eu acho que essa jornada diária, devocional, eu entendo a maternidade em um lugar que nos pede essa devoção com a qual a gente não está acostumado. Então, me pede muita entrega, muita devoção a este processo de desenvolvimento, de ser guardiã dessas duas almas que chegaram. Então, sim, é um grande portal iniciático, espiritual na minha vida. E como que você acha, Fábio, que esse despertar, ou que esse portal se ativa no teu dia a dia? Porque quando a gente fala, né, é lógico que esse amor que a gente sente, existe uma expansão, assim, que a gente não consegue imaginar antes de viver isso, né? Mas existe também, ao meu ver, um, um despertar cotidiano, parece que é esse convite a enxergar todo dia esse ordinário, o extraordinário no ordinário, através desses olhinhos, né? E através desse amor, que é um amor de entrega, de devoção. Como que você percebe isso no teu dia a dia? Ou como você percebeu essa evolução do que era no começo para agora? Nossa, é isso, né? É um caminho de aprendizado constante. Acho que sim, obviamente, nesses 12 anos foi um trabalho, mas você já veio me falando sobre isso, né, Ana? Eu me coloco sempre num lugar muito de aprendiz da vida. Então, eu sinto que ainda tenho muito para aprender. Agora, se eu pudesse dizer duas coisas que eu acho que na prática cotidiana, e aí voltando, né, com o que eu até então tinha aprendido, talvez muito mais em teoria do que na prática, e aí na maternidade é a minha oportunidade de colocar isso em prática e de aplicar isso, são duas coisas muito importantes: aceitação e presença. Nesse trabalho que eu tenho com mulheres há muitos anos, que você sabe, você já participou, acho que o primeiro ponto, sim, desse portal é atravessar os nossos campos de resistência e entrar no campo de aceitação. Porque desde o dia 1, desde a gravidez, da gestação, a gente já percebe, fica nítido, muito nítido, de que a gente não vai ter controle nenhum sobre aquilo. Fica nítido, cada vez mais nítido, e assim, e vai aumentando, né? Agora que eu tô com uma filha aí, quase pré-adolescente, adolescente, é mais ainda a entrega do controle. Mas desde o dia 1, a gente sabe, a gente começa a perceber que acabou o controle. E o puerpério, principalmente, que eu acredito e defendo que o puerpério não dura aí 4 meses, 6 meses, e sim 2 anos, 2 anos e meio, dependendo de como a mulher vive isso, é um treino mais hardcore que a gente tem entre aceitação e resistência. Então, aí eu percebo falar por mim, né? Assim, percebo isso nos trabalhos, mas eu vou contar um pouquinho na minha autorreferência. Os momentos que eu resistia a algo, que eu falava, ai, mas agora eu queria tomar banho e ela acordou. Ai, agora eu queria, né, que o meu ego entrava ali, todo criança, minha criança ferida entrava, meu ego, ai, eu queria. Eu sofria. E eu fui entendendo que à medida que eu aceitava cada momento como ele se apresentava, eu ia melhor. Então isso durou muitos anos. E ainda dura, vamos lá, né? Não tô longe de estar, né, resolvida enfim, sobre o tema. Ainda, claro, cada vez menos eu percebo que eu entro em resistência, porque a vida já me ensinou que a aceitação é o caminho. Então, isso se dá muito no ordinário, sabe, Ana? Isso se dá a cada momento, onde aquilo a gente é convidado a praticar o que está nas escrituras. O que os grandes mestres espirituais falam, presença, na presença você consegue entrar num campo de aceitação, você sai da resistência e você sai do sofrimento. Então, apreciar aquele momento presente, aquele agora, como se apresenta a cada momento, mesmo no caos,
Isso exige de nós uma maestria espiritual gigantesca, né? Que, de novo, às vezes consigo, às vezes falho, humanas que somos, e tudo bem, segue. E continua, e amanhã tenta de novo. Mas essa primeira chave da aceitação e resistência é, assim, aquele primeiro portal que a gente cruza. E eu percebo que as mulheres que conseguem se entregar, diminuir a resistência, aceitar, elas passam por pele melhor. Eu vejo aquela imagem, sabe quando a gente está na borda da piscina, assim, a gente está segurando, assim, na bordinha, e a gente não solta. Acho que a gente passa muito tempo nesse puerpério, assim, nossa, ali, segurando, 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 segurando. A hora que solta, eu falo, tá bom, e eu já sou outra, morri, renasci, agora é outra história, agora eu vou aceitar o que se apresenta, agora não é mais sobre mim, agora é um trabalho devocional. Aí eu sinto que a gente vai melhor. Quanto a gente está ali, ai, mas eu queria isso, ai, mas eu queria aquilo, ai, mas eu queria voltar para não sei o quê, ai, mas eu. Quase falta o ar e a gente normalmente está em processo de sofrimento, resistência e dor, né? Então é a hora que fala, nossa, fui, soltei, entreguei, me dissolvi, consegui deixar esse meu ego um pouquinho mais silencioso. Aí as belezas que a gente vê no cotidiano, no ordinário, momentos de presença, momentos que a gente olha no olho daquela alma e a gente se conecta com o ser que está ali, momentos que a gente consegue compreender que, para além do nosso papel de mãe, a gente tem uma jornada de almas não hierárquica que foi combinada aí, a crença de cada um, para mim, que foi combinada muito em outros tempos e espaços. Aí a gente A consegue se dinâmica conectar do poder, né? com o que está além, com o que está não visto, com o que está não óbvio. Mas são momentos, porque no dia a dia é esse vucu-vucu, né? É lancheira, é isso, é passeio da escola, é uniforme, é roupa lavar, é janta para fazer. E tem isso que está acontecendo. Mas a gente não perde de vista que tem também outra coisa Uhum. acontecendo, Uhum. né? Que a Sabe o que gente eu está mais vivendo esse ordinário e esse extraordinário ao mesmo tempo, o tempo Uhum. todo. Se a gente não perde essa compreensão, se a gente lembra mais, esquece menos, é isso, o dia vai melhor. Para mim vem uma imagem bem forte desse cotidiano aí. Você está falando dessas tarefas, né? E que por trás tem algo acontecendo. É, sabe essas histórias? Sempre nas histórias dos monges budistas, de iluminação, sempre começa com. Sempre não, mas assim, muitas vezes começa com eles varrendo o mosteiro, lavando não sei o quê, limpando e tal, né? E esse limpar, esse varrer que acontece todos os dias, durante muitos e muitos anos, e eu vejo um pouco esse lugar, assim, desse início do maternar, que a gente entra naquele. É quase um. Eu acho que a gente sai desse tempo espaço e a gente entra num outro lugar de entrega e de um ciclo que se repete, né? E troca a fralda e faz dormir, e dá mamar, e troca a fralda e faz dormir, e dá mamar, e vira. E às vezes eu tinha isso. Nossa, eu só queria sair daqui. Eu falava assim, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Eu nunca mais vou conseguir sair desse lugar. Tipo, é pra isso que eu tô vivendo agora. Só que, você falou, né? Quando a gente baixa essa resistência e começa a exercitar a sensação de entender que não existe essa vida de antes, ela não existe mais, ela acabou, se você for um processo em que você está se transformando, né? E, e aceita esse fluxo. Para mim, esse fluxo foi um fluxo de entrar nesse lugar de uma presença tão profunda em que o tempo ele vira outro tempo. E nesse lugar dessa entrega de verdade ali. Vou trocar fralda, vou trocar fralda, vou trocar fralda, olhando nos olhos, vou trocar fralda, sabendo que eu tô aqui fazendo isso. Eu vou dar mamar, eu vou dar mamar. Não vou ficar dando mamar, olhando o celular, fazendo mil coisas. Eu vou dar mamar. Né? Essa entrega foi um processo desse de encontrar
esse outro tempo e espaço que acontece aqui, né? Que é o ao mesmo tempo. Total, total. Para mim foi uma descoberta, porque eu não conhecia isso. Uhum. Você mesmo conhecendo isso, dessas práticas espirituais, para você também foi um aprofundamento, você acha? Você o quê? Não ouvi. Também foi um aprofundamento, assim, desse entendimento do que é isso. Sem dúvida nenhuma, amada. E é isso, e é até hoje. E é até hoje. E é assim, quando, né, no momento que eu estou aqui maternando, é esse pedido o tempo todo. Presença, aceitação, entrega. Presença, aceitação, entrega. Mantra. O tempo todo. Né? Que, de novo, humanas que somos, ora conseguimos, ora falhamos. Mas é aprimorar. E é bonita essa imagem que você trouxe do budismo e dos templos, né? Se você vai viajar, né? Se você vai se hospedar no templo da Índia, vai fazer um curso de yoga, todos eles vão falar, você vai ter a sua parte ali do servir, cada um vai fazer uma parte, cada um vai limpar o chão, o outro vai, o outro vai preparar comida. Só que a nossa sociedade aqui do Ocidente, sabe, eu sinto, não gosto de generalizar, tá? Mas aí só colocando esse contraponto assim para a gente refletir um pouquinho. Mas a gente acha isso menor, a gente acha isso pequeno, a gente se acha muito especial para lavar uma louça, sabe? E é por isso que nesses lugares, né, dentro aí do budismo, hinduísmo, esses lugares, tem isso sim, vai servir. Porque o servir enobrece, o servir engrandece, o servir ao próximo, preparar uma lancheira, servindo ao teu filho, aquele ser, vai te engrandecer muito. Talvez muito mais do que a reunião do Zoom que você participou com o seu chefe que você não gosta. Né? Vai te engrandecer isso, diminuindo esse ego que fala, eu não gosto, isso não é importante, isso não é trabalho para mim, isso aqui, é chato, isso aqui, né, blá, 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 esse blá, blá, blá que fica na nossa mente, na nossa agitação mental. E não, quando eu me coloco disponível, é isso, quando eu vou, né, por que esses lugares pedem isso? Porque se você vai trabalhar o espírito, a primeira coisa é você começar a diminuir esse ego, que não gosta de passar vassoura, de limpar com vassoura. Não tem, não gosta pro espírito. Vai e faz o que tem que fazer. E aí sim, esse lugar a alma vai expandindo. Né? Outro dia eu coloquei até uma frase ali no Instagram que super bonita ali da Marta Medeiros, eu gosto dela. E ela falou: repara que as crianças, elas estão sempre brincando de cabeleireiro, restaurante, servindo na loja. Elas não estão brincando de eu sou industrial, sou presidente da empresa, sou CEO, né? Aí a Marta coloca pontualmente isso. Há muito mais alegria em servir do que ser servido. E as crianças já mostram isso de cara. Já nos colocam isso, né? Aqui em casa não sei como é, mas aqui em casa é isso. Ai, vem aqui no cabeleireiro, aí penteia meu cabelo. Ai, vem aqui no meu restaurante, o que que você deseja de almoço? E anota no menu, e prepara. É natural você servir e ser devocional, servir alguém. Elas estão felizes fazendo isso. E a gente acha, né? Outro dia eu acho que o Sábio falando isso. O problema da nossa cidade é que a gente se acha muito especial. A gente quer ter mais especial. Então, quem somos nós para pentear, né? Fazer um cabelo, isso. Não, isso é pouco. Então, eu acho que a gente tem muito para aprender com o Oriente, com as tradições e nesse lugar que você tão, de uma forma tão bonita trouxe. E tem muito esse diminuir do cuidado, assim, né, esse diminuir do cuidado, da importância do cuidado, dessa importância da dedicação, dessa entrega. E, e para mim também isso está ligado com essa a regeneração, né, que vocês falam, regeneração do feminino que precisa acontecer, e a regeneração também desse masculino, tá? E eu sei que você fala muito disso. E para mim, Ana, né, não é um caminho, diz, é um caminho individual. Para mim, a minha regeneração começou pelo feminino, por esse maternar, trazer tão forte essa energia feminina que eu realmente tinha muito negada, muito distorcida, né, muito dentro de uma sexualização, de uma distorção muito forte. Mas foi a partir dessa regeneração, desse olhar, né,
essa energia feminina, e aí lembrando que a gente não está falando de homem, de mulher, né? A gente está falando de impulsos internos nossos, Uhum, que é bem, isso também é bem distorcido e fica tudo muito confuso, mas são uhum, esses impulsos internos nossos. uhum, Para mim começou com essa regeneração feminina que veio através da maternidade, mas que daí eu pude regenerar também o masculino tóxico que me habitava. Que você acha que, não sei se foi você, onde que isso tem isso, que eu achei genial. É o machinho com chicotinho, não é? O cara do chicotinho, né? Que fica as vozes, que ficam na nossa cabeça, de cobrança, de tem que fazer assim, tem que fazer assim, lá. uhum, Foi só quando, para mim, pelo menos, foi só quando eu aprendi a servir e a enxergar o valor que tem nessa devoção, nessa entrega, é que eu pude, e eu acho bonito isso, né? A gente primeiro tem que aprender a compaixão com a gente mesmo. uhum. A compaixão precisa acontecer primeiro com nós mesmos para depois acontecer com o outro. Eu acho que daí vem também uma cura desse guardião, né? Desse masculino guardião. Como que você enxerga isso? Assim? Como é que você enxerga isso no âmbito, não precisa ser do maternado, vida, enfim, o que você quiser trazer? Primeiro ponto é isso, né? Se regenerar do feminino, porque essa é a base, de novo, né? Assim, da nossa sociedade, onde o feminino está doente, né? Então, a gente está com o feminino endurecido, enrijecido. Estamos mulheres sofrendo de muitas doenças que refletem esse endurecimento, endometriose, cistos, nódulos. A gente tem um feminino adoecido, no geral. Então, assim, acho que tem esse primeiro ponto de saber que o cuidar, o nutrir, o receber, o acolher, que são características da energia do feminino em todos os seres, ele não é validado, né? Porque a gente cresce escutando que bom mesmo é ser determinada, focada, bem resolvida, decidida, e fazer e acontecer. E só o nosso fazer tem valor, e só aquilo que a gente produz tem valor na sociedade. Esse lugar é de uma dor profunda nas mulheres, porque um dos trabalhos que eu faço aqui é uma mentoria, né, de ajudar as pessoas a encontrarem aquilo que elas vieram fazer, as suas missões, né, seu dharma, aquilo que você veio trazer para o mundo. E às vezes eu vejo mulheres assim, com num lugar muito profundo dessa missão maternal, se sentindo menos, porque não estão trabalhando não sei aonde, porque não estão né, realizando fora, não estão no auge da carreira. Gente, né? E é um ponto que eu sempre bato com elas, assim. Tem maior missão do que maternar nesse começo? Eu me conheço, né? Então, assim, claro que não vou ser para todas. De novo, não dá para generalizar. Não é sobre, todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer aquilo, todo mundo tem que ser assim. Mas tem muitas mulheres que trazem isso como missão de alma. Só que aquilo não é reconhecido e aquilo é desvalorizado. E aí elas se pegam num lugar de se sentir menos, inferiores. E não é sobre isso. Isso, né? A gente tem essa concepção que o maternário, o feminino, o ser, o cuidar, o acolher é imenso. Isso já traz um ponto de regeneração do feminino muito importante para nós. Não é sobre o que eu faço, é sobre ser. Ao mesmo tempo, nesse trabalho que eu tenho também de integração, né, de feminino e masculino, nas mentorias, nas palestras que eu dou para as empresas, enfim. Também não adianta a gente só olhar para esse feminino e não fazer a integração desse masculino mais saudável, porque senão a gente faz uma parte da história. É uma jornada, né? Uhum. Né? A gente Não lá tem e a uma gente linha de chegada. tem ponto de chegada, tem uma espiral, porque a hora que você regenera uma parte do seu feminino, você vai olhar ali o seu masculino, e depois você vai espiralar e vai viver isso de novo em uma outra camada mais profunda. Por isso que eu falo, para mim não tem nada resolvido, assim, não. Sim. Sempre na espiral, sempre, né, trabalhando para passinho, passinho, e mais um pouco na jornada da evolução espiritual. Pouquinho por dia. Né? Então, assim, o masculino, eu vejo muitos trabalhos do feminino não incluindo esse trabalho do masculino saudável em nós também, que é essa energia em nós que guarda esse feminino, que é um guardião, que é um protetor. Só que mal trabalhado, vira um general, vira Uhum. essa voz que a gente escuta da autocrítica,
da insuficiência, de nada tá bom, esse De quem tem chicotinho. que fazer mais, né? A gente tem um chicotinho do tem que. Isso é um masculino em nós mal colocado. E tudo certo, porque a gente não aprendeu sobre isso, né? O Jung trazia isso como ânimos, a integração do ânimos, um grande trabalho que a gente tem na vida, esse casamento interno alquímico, feminino e masculino. É para a vida inteira esse trabalho. E Jung falava, as escrituras falavam, enfim, as tradições falam, então, assim, é um trabalho. Então, a gente tem que sim olhar para o nosso feminino e olhar para o nosso masculino saudável, integrar, né? Porque nós somos essa geração muito de mulheres Atenas, na mitologia Uhum. de Zeus, que Sim. nasce na cabeça do pai, e ela passa a vida tentando ser amada e reconhecida por esse masculino, a partir de um lugar que ela é o que ela faz, é onde ela chegou, é que carreira e cargo, é uma busca por aceitação e amor que o mito explica bem. Nós vivemos mitos coletivos e a gente vive uma geração de Atenas. Eu aqui atendo Atenas diariamente. Sim. Eu era muito Atena, e justamente depois que eu estudei, né, que a jornada de despertar de Atena acontece quando ela encontra esse feminino, né, a mãe, e muitas vezes através da maternidade também, né, esse encontro com o feminino também acontece aí nesse lugar. Para mim foi muito isso mesmo, porque aí é um feminino que não era eu que estava controlando, né, enquanto eu estava controlando, eu não estava acessando o que eu devia acessar, né? Foi a partir dessa maternidade que a gente realmente abre mão do controle e permite ser, né, acessar esse lugar, que começou a vir essa cura e aí chegar, nossa, existe tudo isso em mim, eu acesso isso, né? E sabe que aqui em casa, né, a gente teve muito uma transformação muito interessante, porque à medida que eu fiz esse caminho interno, o meu relacionamento externo mudou. Meu relacionamento E quê? o meu relacionamento com meu marido mudou também. Né? O Uhum. externo com o masculino. Tipo, à medida que eu fiz essa integração dentro de mim, o externo também mudou. As relações com os homens, né? Fora também. E eu vejo muito isso, às vezes, no maternário, as mulheres se sentindo muito sozinhas de estarem fazendo esse caminho, porque eu sinto quando vem uma maternidade pra gente, a gente vive aquilo de corpo e alma, literalmente. Né? Literalmente, é um corpo gestando e literalmente é essa nossa energia vital ali, nutrindo a nossa criança, especialmente nos primeiros 7 anos. E eu vejo muito que, sim, muitas mulheres estão sozinhas nesse caminho, nesse primeiro caminho. Mas quando a gente consegue também fazer essa integração em nós e fazer esse caminho, eu vejo muito a possibilidade da gente ser exemplo para trazer, né, esse companheiro com a gente. E eu falo que não é, concordo muito com você, não é na luta, é no exemplo. É no exemplo. E é o pegar a mão e ir junto numa caminhada, né? E eu percebi muito isso em casa, assim, essa regeneração do feminino e do masculino em mim, refletindo também no meu relacionamento e na forma como a gente interage e na forma como meu marido pode também acessar o feminino de um outro lugar e o masculino dele de um outro lugar. Realmente. Se a gente está falando aí do mito de Atena, como a gente está comentando, dessa geração que vive muito esse mito, como é que essa mulher que ela já sabe tudo que ela quer fazer, tudo que ela, né? Ela já resolveu, ela já decidiu, ela sabe como ela quer. O maternar de Matena, ele é um checklist. Uhum. Ele é um checklist desde a gestação, o que tem que fazer, tem que, né, comprar isso, tem que enxoval, esses itens, o chá de bebê. A Ele é um comparação, qual é o carrinho melhor? É esse por causa disso, daquilo? Então, protocolo, né? Então, assim, porque ele está ligado ao fazer. Uma mulher Atena, ela vai ter uma dificuldade imensa de sentar com essa criança para brincar. Ela vai ter uma dificuldade imensa de deixar esse companheiro decidir e fazer do jeito dele, porque ela já decidiu antes. Então, de novo, a volta para esse lugar do feminino que a gente está aprendendo como geração, que recebe, que se abre, se coloca nesse lugar mais receptivo a esse masculino que chega também para proteger, decidir, liderar muitas vezes, né? Então, isso para essa geração Atena é um desafio, sim. né? E tudo E aí, certo, é um caminho mitológico, de novo, e a gente vai aprendendo, vai vendo mito, vai
até chegar no final do mito, como a gente falou, no final do mito, desse encontro com essa sabedoria e inteligência do feminino que traz para Atena esse lugar de reconciliação. E uma pergunta aqui, falando agora do checklist, Tati, essa é uma dor de muitas, muitas mães, né? Essa sensação de ter uma lista de coisas a cumprir na cabeça, né? Na cabeça da pessoa é uma lista de eu tenho que fazer isso, porque senão eu não sou o suficiente. E eu queria te perguntar isso, como você já estava nesse lugar mais desperta, a tua conexão interna te ajudou a lidar com essas demandas todas dos meus checklists, do meu tem que, ou você também teve que passar por isso até perceber que aquilo não fazia sentido nenhum e conseguiu chegar no teu caminho, assim? Passei total por isso, passei total, porque o meu caminho também né, ali atrás era sobre isso, sobre olhar esse feminino, curar esse masculino, né, deixar esse masculino mais regenerado, também era sobre isso. Eu passei total pela fase do checklist, né, assim, até perceber que realmente não fazia sentido e que eu estava maternando nesse lugar protocolar, né, assim, Sim. então, não sei, teve um período, sim, que eu vivi. Felizmente não foi muito tempo, felizmente eu já, nossa, não vai fazer sentido isso não vai dar bom, né, assim, o protocolo. E foi me trazendo cada vez mais, assim, nessa, né, diminuindo o checklist e aumentando essa entrega, diminuindo a necessidade da fazeção infinita para estar presente, me oferecendo o que aquele momento pede. Nesse lugar não precisa de checklist, concorda? Sim, A sim. gente tem agenda, também tem agenda, eu materno, trabalho, viajo, eu tenho mil coisas, eu tenho uma agenda, tenho uma organização. Mas, no geral, né, a vida tem me ensinado muito sobre. As minhas tentativas de planejamento, normalmente, cada vez mais vão por água abaixo. Cada vez assim, eu lembro dessa frase uma vez que eu li, que é: a vida não está nem aí para o seu planejamento. Cada vez Eu mais, sim, quando você faz planos. assim, não é sobre planejar, é sobre estar disponível ao que a vida está me pedindo naquele agora. Ponto. Ponto não, né? Treino para a vida inteira, mas a gente segue. Reticências. Sabe, para respeitar também o teu horário, que a gente já tá finalizando, posso te fazer um convite, talvez, para você trazer para a gente, assim, uma última reflexão em relação a essa jornada da mulher, de se reencontrar com ela mesma nesse processo de maternidade. O que você sente de trazer? Fez, né, os pontos principais eu trouxe, mas eu sinto, talvez eu sinto de contribuir mesmo falando que, em última instância, a gente pode falar conceitos, teorias, práticas, escrituras, blá, blá, as reflexões que eu trouxe aqui, mas em última instância sempre será sobre amor. Em última instância, sempre será sobre o amor como guia dessa jornada. Cada vez que eu me pergunto o que o amor quer, o que o amor faria, essa é uma frase muito profunda que uma vez eu aprendi, agora não me lembro com quem, alguns anos atrás, e nas situações caóticas, desafiadoras, eu fazer essa pergunta internamente, o que o amor faria? Muitas vezes nos salva. De novo, muitas vezes não. Muitas vezes a gente vai falhar. O que o amor faria? E aí entra esse lugar de amor pela gente mesma também, compaixão, como você trouxe, de falar, eu estou fazendo o meu melhor, amanhã eu vou tentar de novo. Não é um lugar idealizado, não é um lugar para a gente alcançar e se frustrar e não conseguir, se sentir uma mãe pior. Né? Assim, você sabe disso, né? Eu já falei algumas vezes para você, o quanto eu acho a maternidade um terreno de muita complexidade nessa comparação, competição, fazendo alguém sentir mais, alguém sentir menos. Ah, eu amamentei X, eu parei em casa X, assim, o quanto é complexo, o quanto ativa as sombras. Quando você conta uma história, alguém já ativa a sombra daquilo que você não fez. Né? Mas tudo isso está mostrando o quê? Onde que a gente está faltando, talvez? O amor. Né? E esse amor
que guia a nossa jornada, que faz com que a gente se ame, que faz com que a gente consiga entregar esse amor que a gente tem por nós, transbordar ao nosso filho. Se tiver muito apertado para nós, se a gente tiver faltando muito amor e compaixão, a gente vai entregar o quê para essa criança? Né? E ao mesmo tempo, é isso, assim, eu acho que é uma via de mão dupla, sabe, Ana? Quando eu falo de servir, quando eu falo de servir ao próximo, então eu acho que assim, quando você está servindo alguém, você já está servindo a si próprio também, porque a sua alma está trabalhando, evoluindo e crescendo. E quando você está servindo a si mesma também, trabalhando, se cuidando, você também está servindo ao próximo, porque você também está melhorando. Então é uma via de mão dupla. Então é um sistema que vai se retroalimentando o tempo todo. Parece, não é sobre estou fazendo algo pelo outro, estou esquecendo de mim. Uhum. Mas é muito comum, né? Ah, eu esqueci de mim, não sei mais quem eu sou. Não, você está ali trabalhando, a gente não percebe, mas a gente está Uhum. crescendo, evoluindo, expandindo o nosso coração, amando mais e mais e mais e mais e mais, né? Gente, zero trivial, não é simples. Se fosse simples, estava dada, estava todo mundo, né? Como é que você fala? Tava todo mundo ingênuo, todo champanhe. Maravilhoso, assim, assim, zero simples. Por isso que é, para mim, a grande jornada espiritual. Sim. Exatamente por isso. Né? Porque me exige, me trabalha, pede de mim a entrega, a devoção, ela pede isso de mim. Né? Assim, eu não acho simples, não quero de nenhuma forma aparecer aqui no seu podcast que eu acho simples, eu não acho simples. Eu acho mais simples, e eu já falei isso algumas vezes, eu acho mais simples, simples no sentido de mais fácil dar uma palestra para 1.000 pessoas, do que ficar, todo dia ter esse labor de janta e banho. Eu acho mais, é onde eu mais pratico resiliência, devoção e mais cresço. Uhum. Palestra hoje é fácil. Não é ali que eu cresço espiritualmente. Sim. Aqui em casa. É onde eu me trabalho, é aqui em casa. Né? Então, com todas as dores e delícias, né, de ser quem a gente é, de não ser quem a gente é, aceitando as nossas, a mãe que somos, a mãe suficientemente boa, como já diria aí o Unipote, né? Sabendo quais são as suas potências, conhecendo quais são as suas potências dentro da maternidade. Então, eu não sou a mãe que brilha na cozinha e faz 1.000 refeições e bolos e blá, blá. Não sou essa mãe. Eu sou a mãe, talvez, que vai falar aqui de ritual, proteção espiritual, rezo, vai levar as minhas filhas para algum lugar desse, né? Vai viajar para mostrar para elas isso. Ali está muito mais a minha potência. E eu aceitar isso, se eu não me comparar com a mãe que eu vejo no Instagram fazendo bolo todo dia, é óbvio que se eu ver isso eu vou me frustrar. Se eu me comparar, mas não é sobre isso. Eu sei onde eu sou boa e eu foco naquilo. E naquilo que eu não sou, assim, não é o meu lugar de poder, vamos dizer assim, de potência, vou pedir ajuda, vou fazer de outra forma, vou manejar aquilo, mas aceitar. Ninguém vai ser bom em tudo. E tá Aonde está a tudo sua bem, né? força no maternar? Aonde você brilha? Potencializa isso. E aceita aquilo que você. Ah, ó, não é que você não vai fazer. Vai fazer, mas você vai fazer talvez sabendo que você vai fazer o seu suficientemente bom. Acho que é isso. Aceitação de novo. Você vê que a gente começou com aceitação e a gente, É, né? Aí talvez a aceitação dessa mãe que somos, não é um lugar indulgente, já sou assim mesmo, acabou, não é sobre isso. É um lugar eu aceito e me trabalho e evoluo. Mas até para a gente se trabalhar, a gente precisa se aceitar primeiro. Senão a gente sim, está brigando, sofrendo e resistindo ao que a gente é. sim, sim. É isso. É. Muito, muito obrigada, Joaquim. Obrigada mesmo, pela tua entrega, pela tua disponibilidade. Um prazer te ter aqui. E vou deixar os teus contatos também na descrição do vídeo, no podcast. Então, quem quiser também pode te acompanhar mais perto.
Obrigada, Ana, querida. Nossa, Obrigada. super, espero que tenha trazido aí algumas reflexões, toque de alguma forma, me coloco disponível para a gente seguir trocando, para trocar com outras mulheres, enfim. Esse é o meu servir também. Então, muito obrigada, muito gostoso trazer um campo assim tão feminino, tão amoroso, né? Nessa sexta aí venusiana, dia de Vênus, É, né? Trazer um campo não, tão amoroso. Obrigada, obrigada mesmo. obrigada, Flávia. Eu fiquei super impressionada, nem falei no podcast, mas eu fiz um stories ontem sobre tudo isso que você estava falando no final, assim. Fiquei bem impressionada sobre esse reconhecer, né? O amado inimigo que Cristo fala, né? Esse amado inimigo nosso também, essa sombra, integrar isso para que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos. Isso. Bem, fiquei impressionada. Adorei. Obrigada. Da maternidade para a vida.